Boa noite, gente, tudo bom? Eu vim falar hoje sobre tecido ósseo. Eu vou comentar sobre alguns pontos importantes e depois eu vou mostrar algumas lâminas para vocês, para a gente ir treinando o olho para reconhecer as características. Perdoe minha voz cansada, eu tô tentando gravar isso desde 6 horas da tarde, mas perdi a conta de quantas vezes eu fui interrompida, né? Enfim, coisas do EAD. Então, a primeira coisa que eu quero começar a falar é sobre as funções do tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é o componente principal do esqueleto, né? Ele serve de suporte para tecidos moles, ele protege órgãos vitais, auxilia nos movimentos, aloja e protege a medula óssea e armazena e fornece minerais. Esse tecido, ele é formado por células e matriz óssea. A matriz é formada em 35% por parte orgânica, onde dessa quantidade que forma parte orgânica, 95% dela vai ser formada por colágeno tipo 1. E ela vai, né, em menor quantidade, os outros 5%, ela vai possuir também proteoglicanos e glicoproteínas. Os outros 65% da matriz é formada por parte inorgânica, que é constituída principalmente por íons cálcio e fósforo. Bom, entre as células do tecido ósseo, a gente vai ter os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Os osteócitos são as células encontradas no interior da matriz óssea, né, ocupando lacunas, das quais partem canalículos, e cada lacuna vai conter apenas um osteócito. Dentro dos canalículos que partem das lacunas, a gente vai ter os prolongamentos dos osteócitos que estabelecem contato, né, entre si por meio de junções comunicantes, por onde vão passar pequenas moléculas e íons de um para outro, né? Os osteoblastos são as células responsáveis por sintetizar a matriz óssea. E são eles que formam os osteoblastos. Os osteócitos. Por quê? Os osteoblastos, eles estão presentes na periferia da matriz, e aí eles vão produzindo matriz. Quando eles produzem matriz suficiente para estarem envoltos por essa matriz, eles vão se tornar os osteócitos. E os osteoclastos têm função de absorção. Os osteoclastos também se encontram na periferia da matriz. E aí, como é que a gente faz para diferenciar essas células? Como eu já disse, os osteócitos se encontram no centro da matriz óssea. Então, né, tá no centro, você sabe que é osteócito. Agora, os outros dois se encontram nas periferias. Como é que a gente vai diferenciar? Os osteoblastos são muito diferentes dos osteoclastos por uma simples razão. Os osteoclastos são células gigantes. Quando eu falo gigante, é gigante. Você vai bater o olho e você vai falar, nosso grandão é esse aqui. É o osteoclasto. Eles são muito grandes porque eles são multinucleados. Então você vai ver um aglomerado, você vai falar, caraca, essas células aqui estão tão juntas que tá um aglomerado, não dá para distinguir qual é qual. Mas não é. É uma célula só que ela tem vários núcleos. Os osteoclastos são realmente muito grandes, a gente vai ver daqui a pouco. Então, para a gente preparar as lâminas, a gente vai ter duas formas de preparação, né? É importante vocês saberem isso para identificar, assim, por quê. A primeira forma é a descalcificação e a outra é o desgaste. Vocês já repararam que nas lâminas de tecido ósseo a gente sempre vai ter uma lâmina que é branca e preta, ou então branca e bege, uma corzinha assim,
você olha e fala, isso é um osso, né? Tá branco. E a gente, às vezes, tem algumas lâminas que tá tudo rosa. Você fala, o que tá acontecendo aqui? Isso aqui não é osso, não, tá rosa. Mas por quê? Uma forma de preparação que é o desgaste, ela vai formar essas lâminas mais brancas, né? Brancas e pretas. Por quê? Essa forma ela não preserva as células. Então, o que você vê são só as lacunas e os canalículos. Você perde a parte orgânica. Já a descalcificação, ela faz o contrário. Você consegue observar a porção orgânica porque a descalcificação remove a parte mineral. Então, como você tem ali a parte orgânica, quando você retira a parte mineral, essa parte orgânica vai ser corada com a hematoxilina e eosina, que é o que vai dar aquela, que é o corante que vai dar aquela coloração rosada, enfim. Então, as superfícies internas e externas dos ossos vão ser recobertas por células osteogênicas e tecido conjuntivo que constituem o endósteo e o periósteo. O endósteo, ele reveste as cavidades do osso, né? Endo, ele vai revestir as superfícies internas. Já o periósteo vai, né, revestir a superfície externa. Uma coisa importante de saber é que o periósteo ele vai ter duas camadas. Ele tem uma camada mais interna, onde você vai encontrar células osteoprogenitoras, e uma camada mais externa com fibrócitos e fibras colágenas tipo 1. Essas fibras colágenas, elas vão formar feixes de fibras chamadas fibras de Sharpey, que vão penetrar o tecido ósseo e prender o periósteo firmemente ao osso, tá? Então, a gente observando o osso a olho nu, né? Você pode verificar que ele é formado por partes sem cavidades visíveis e por partes com muitas cavidades intercomunicantes. Essas partes sem cavidades visíveis é o osso compacto. E as que têm muitas cavidades é o osso esponjoso. Essa denominação não é uma denominação histológica, né? Ela é uma denominação, como é a palavra? Morfológica. Mas mesmo assim é importante para a gente diferenciar, tá bom? Então, as cavidades do osso esponjoso e o canal medular da diáfise dos ossos longos vão ser ocupados pela medula óssea, né? E histologicamente falando, vão existir dois tipos de tecido ósseo. O imaturo ou primário, também chamado de não lamelar, e o maduro ou secundário, também chamado de lamelar. É mais fácil a gente pensar tecido não lamelar e lamelar, porque a gente vai conseguir observar a questão das lamelas, que é o que a gente já vai entender isso. Ó, os dois tipos vão conter as mesmas células, os mesmos constituintes da matriz, mas a forma que eles se organizam é diferente, tá bom? No desenvolvimento embrionário e na reparação das fraturas, o tecido não lamelar vai aparecer primeiro. Ele é temporário, depois vai ser substituído pelo tecido lamelar. No tecido não lamelar, as fibras colágenas vão se dispor irregularmente, elas não vão ter uma orientação definida. Por isso a gente consegue distinguir ele muito claramente do tecido lamelar. Por que ele é chamado dessa forma? Porque as fibras do tecido lamelar vão se organizar em lamelas, né? Assim, lâminas, digamos assim, para quem não entendeu o que é uma lamela, é uma lâmina e essas lâminas vão se organizar em uma disposição concêntrica, entendeu? Elas vão formar, digamos assim, elas vão circundar uma estrutura. O tecido, perdão,
O tecido não lamelar, ele é muito pouco frequente no adulto, ele só persiste ali próximo às estruturas dos ossos do crânio, nos alvéolos dentários e em alguns pontos de inserção de tendões. Já o tecido lamelar é a variedade que é geralmente encontrada nos adultos. Como eu já disse, sua principal característica é conter fibras colágenas organizadas em lamelas. E aí, o que acontece? Essas lamelas organizadas em camadas concêntricas vão formar os sistemas de Havers ou Ossteon, né? E as lacunas que contêm osteócitos que a gente falou no começo da monitoria, elas vão, em geral, estar situadas entre as lamelas ósseas. Algumas vezes podem estar dentro delas, né? Geralmente vão ficar nele entre. E esses sistemas de Havers, eles são nada mais nada menos que um canal vascular longitudinal, né? Que vai ser envolvido por um conjunto de lamelas organizadas concentricamente em volta dele, tá bom? Aí, o que acontece? Só um minuto, deixa eu entender a minha letra aqui. Sim. Então, os canais de Havers, eles vão se comunicar entre si, né? Com a cavidade medular e com a superfície externa do osso por meio de outros canais, que vão ser, né, canais transversais, que vão atravessar as lamelas, e esses canais são chamados canais de Volkmann, tá bom? Esses são alguns nomes, assim, que é chatinho, né? A gente tem que ficar gravando, mas tem que gravar esses nomes, tá? Então, no início da formação do tecido ósseo, a gente vai ter duas formas de ossificação. A ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. A ossificação intramembranosa, ela é característica de ossos chatos do crânio. Ela vai ocorrer no interior de membranas de tecido conjuntivo. O local da membrana conjuntiva onde a ossificação começa se chama centro de ossificação primária. E esse processo vai ter início pela diferenciação de células mesenquimatosas que se transformam em grupos de osteoblastos, os quais vão sintetizar o osteoide. Lembra que eu falei que os osteoblastos sintetizam a matriz óssea? Então, o que é o osteoide? O osteoide nada mais é do que a matriz óssea ainda não mineralizada. E logo, logo ela vai, né, se mineralizar. Já a ossificação endocondral, ela ocorre sob um molde de tecido cartilaginoso. A matriz extracelular dessa cartilagem, ela vai ser usada como suporte para a deposição de tecido ósseo, e ela vai ter algumas zonas, né? A gente vai separar essa ossificação endocondral de acordo com a característica, né? Como a célula vai estar. Então, a gente vai ter a zona de repouso, a zona de cartilagem seriada ou zona de crescimento, a zona de cartilagem hipertrófica, a zona de cartilagem calcificada e, finalmente, a zona de ossificação. Tá bom? Na zona de reserva, a gente vai ter a produção de matriz. Na zona de crescimento, a gente vai ter a produção de matriz e mitose. Na zona de cartilagem hipertrófica, a gente vai ter exatamente isso, né? A hipertrofia das células que vão, consequentemente, das células, né, da cartilagem, que são os condrócitos, que vão sofrer apoptose. E aí, finalmente, né, na zona de calcificação, a gente vai começar a ter uma calcificação desses condrócitos que sofreram apoptose, né, que sofreram morte celular. E na zona de ossificação, como o próprio nome já diz, a gente vai ter a ossificação. Bom, agora eu vou começar a compartilhar a tela com vocês e a gente vai dar uma olhada
algumas lâminas. Vamos lá, então. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Tá. Só para vocês saberem, caso vocês queiram dar uma olhada depois, eu tô usando o Atlas do próprio Junqueira. É só vocês pegarem o Junqueira, descer lá para a página 1000 alguma coisa. Eu vou dar uma olhada que eu falo com vocês. Acho que 1050, por aí. Vou iniciar aqui o compartilhamento de tela. Ah, já foi. Aí agora... Ai, o que eu fiz? Ai, meu Deus. Não sei mexer nisso direito. Tá. Aí agora a gente vai vir aqui. Olha lá. Então, aqui a gente vai ter algumas células do tecido ósseo, né? E a matriz óssea. Vocês conseguem ver aqui que no meio da matriz, o que que a gente tem no meio da matriz? Os osteócitos, né? Que estão aqui nessas pontas de seta. Tá vendo? Só a ponta, não é a seta, só a pontinha aqui, só o triângulozinho. Esses são os osteócitos, eles, né, estão presentes no meio da matriz óssea e quem dá origem a eles são os osteoblastos. Falando em osteoblastos, vocês estão vendo as setinhas? Então, esses são os osteoblastos. Estão vendo como eles ficam na periferia da matriz? Eles são os responsáveis por produzir, né, a matriz. E quem dá origem aos osteoblastos? São os fibrócitos. Fibrócitos? Só um minuto, gente. Eu não lembro se é fibrócito ou fibroblasto. Só um minutinho. Só um minutinho. Fibroblastos, falei. Caquinha. Quem dá origem aos osteoblastos são os fibroblastos, tá? Agora, olha ali na parte de cima da imagem. Vocês estão vendo? A... Olha, é muito grande. É muito grande. Olha o osteoclasto. Compara ele. Ó, tá vendo aqui uma setinha, essa setinha mais embaixo? Compara a célula que está sendo apontada por essa setinha, que é um osteoblasto com um osteoclasto bem do lado dele. Quando a gente fala gigante, é gigante. O osteoclasto é muito grande. Vocês estão vendo que tem mais de um núcleo, né? Bom, vamos passar então para a próxima imagem. Então, aqui, ó, mais osteoclastos. Ali no meio da matriz óssea, as pontas de setas estão apontando os osteócitos, né? Como a gente já sabe. E essa seta aqui embaixo está apontando o osteoclasto, né? Ali vocês conseguem ver vários núcleos dentro dele. Então, é uma célula muito grande. E a função da célula, não sei se eu já comentei, é a absorção da matriz óssea. É a reabsorção. Bom, aqui a gente vai ter um osso não lamelar, né? Vocês conseguem ver aí. Vocês vão ver em presença das lamelas concêntricas. Vocês podem encontrar em alguns lugares também ele descrito como osso esponjoso, né? E ali vocês conseguem ver, apontados pelas setas, essa é a matriz óssea, que está sendo apontada pelas as setas. Vocês estão vendo que ela tá mais corada. E o que é essa partezinha branca que não tá muito corada? Essa é a medula óssea, tá bom? É bem fácil de distinguir ela nessas lâminas de osso não lamelar, tá bom? Aqui, deixa eu ver o que a gente tem. Então, aqui a gente tem um osso lamelar. Aqui tá uma cor meio amarronzada, não tá muito bonito de ver.
mas daqui a pouco a gente vai ver uma coisa bonita dela. Olha ali, a gente tem ali os sistemas de Havers. A gente vai ter as lamelas. Aqui não tá muito legal para ver. Deixa eu passar para a próxima. Ah, olha só lá os sistemas de Haver. Os sistemas de Haver, gente, eles são o conjunto, tá? O canal de Havers é o que, né, fica no centro, é o canal que fica no centro. Mas o sistema, ele é o conjunto do canal com as lamelas, tá bom? E a gente consegue ver ali esses pontinhos mais, né? Esses pontinhos pretinhos, a gente consegue ver, então, os osteócitos, né? Entre as lamelas. Ah, essa foto aqui tá bem bonita. Olha lá. Nos limites entre as lamelas adjacentes, vocês conseguem ver? A gente vai ter ali, esses pontinhos pretos são os osteócitos, entendeu? O canal de Havers bem no meio. E esse conjunto aí é o sistema de Havers, em sua seção transversal, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então. Não é assim. É essa imagem que eu queria. Então, aqui a gente tem uma imagem de ossificação intramembranosa. É isso, né? Então aqui a gente tem uma imagem de ossificação intramembranosa. Vocês vão ver que ela é bem diferente da ossificação endocondral. Ela é outra imagem então, intramembranosa, né? Mais uma imagem de ossificação intramembranosa. Assim, particularmente para mim, nas minhas provas nunca caiu essa. Geralmente é sempre a ossificação endocondral, porque né, é mais característica e tal. Bom, mais uma de ossificação intramembranosa. Ah, olha aí, chegou quem eu queria. Olha só como que é característico. Olha como que é único. Não tem como. Você bate o olho e você sabe, entendeu? É aquela lâmina que te salva na prova. Você olha e fala, nossa, essa eu sei. A gente tem ali a epífise lá em cima do osso, né? E as camadas aqui desse tipo de ossificação, que é a ossificação endocondral. A gente tem a camada de repouso, a seriada, hipertrófica, calcificada e a de ossificação. Vamos ver. Olha ali uma imagem mais próxima, né? Seriada, hipertrófica, calcificação. Outra. Dá para ver que você consegue identificar essa lâmina porque parece que as células estão empilhadas, tá vendo? Tá muito certinho, é muito bonitinho. E é isso. Eu vou abrir agora algumas outras aqui, outras imagens. Essa é a imagem que a gente tem lá também no Junqueira, mas mais para cima, né, no capítulo de tecido ósseo. E ela tá muito bonita, tá muito clara, você consegue ver as zonas claramente, zona de repouso, zona de proliferação, de cartilagem hipertrófica, cartilagem calcificada e de ossificação. Deixa eu abrir aqui. Essa daqui que eu quero mostrar para vocês, olha. Olha lá. Aqui vocês conseguem ver o sistema de Havers e vocês estão vendo o quê? Esses pontinhos pretos, né? Que eu comentei com vocês, que parecem, nessa foto, para mim, vários piolinhos, mas são os osteócitos, né? E é assim mesmo que a gente vê na lâmina, tá bom? A gente consegue ver aí, então, os osteócitos, os prolongamentos dos osteócitos, inclusive, as lamelas circunferenciais, vocês estão vendo? Elas formam uma circunferência ao redor do vaso sanguíneo, do canal de Havers. E olha aqui, ó, o canal de Volkmann. Vocês estão vendo? Ele corta pela transversal mesmo as
as lamelas, ele não segue a orientação delas. E aqui a gente tem periósteo, endósteo. E é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo, tá bom? Qualquer coisa. Ah, eu falei qual célula é precursora do osteócito, falei qual é a precursora do osteoblasto, não falei qual é do osteoclasto. As células que dão origem aos osteoclastos são os monócitos. Enfim, eu vou encerrar agora. Desculpa a gritaria. Não sei se vocês escutaram, mas eu acho que escutaram. Desculpa o barulho que tá aqui hoje, realmente tá impossível, mas enfim, coisas do EAD. Se Deus quiser, isso vai passar logo. Enfim, gente, obrigada por tudo. Eu vou tentar disponibilizar isso no YouTube, só que eu tava tendo um problema na última monitoria que eu fiz, que eu gravei pelo Jitsi, que é eu não consegui baixar para depois fazer o upload pro YouTube, mas eu vou tentar o máximo que eu puder, tá bom? Enfim, é isso. Muito obrigada. Qualquer coisa é só chamar.